Olá, boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa série de lives que estou fazendo sobre medicina de família, junto com colegas muito especiais de diversas especialidades. Aqui nós falamos sobre medicina de família e a relação com outras especialidades da medicina e também da saúde. Eu sou Asdrubal César, sou médico especialista em medicina de família e sou também professor universitário. E o tema de hoje será prevenção ao HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. E hoje o nosso convidado é o Dr. Peron, infectologista. Tá? Eu vou chamá-lo aqui, vou convidá-lo para aderir aqui ao nossa... Ok, convite enviado. Vamos ver se vai iniciar aqui. Aí, mais uma vez, mandar o convite. Convidado. Então, vamos aguardar aqui o Dr. Peron para a nossa live. Nós que estamos aí no mês de dezembro, o dezembro vermelho, né? O Dr. Peron vai inverter a câmera ali dele. Deixa eu ver aqui como é que inverte aqui. Só um minuto. Certo, tem um símbolozinho aí de inverter a câmera. Ok, estamos aí ao vivo. E, primeiramente, Me agradecer mais ouvindo? uma vez. Sim, ouço bem. Ok. Agradecer mais uma vez aí, doutor Peron, por estar participando de uma live comigo. Fico muito feliz que aceitou esse convite para a gente falar desse tema que é tão importante e que nós estamos no mês de dezembro, né? O mês de dezembro vermelho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, doutor Peron, vou deixar para você se apresentar aí ao nosso público que está nos assistindo. Olá, boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite, Adolfo, né? De novo aqui, né? Já é a segunda vez, aí é uma satisfação aí enorme aí. Cada vez mais aí também já me desenrolando aqui na live. Hoje, por exemplo, eu estava numa entrevista agora há pouco, né? É Vendo isso na aí. Tá dando TV, bastante né? entrevista aí, estou te acompanhando aí. Bastante entrevista aí na rádio, né? Na É, TV. hoje teve uma na TV aqui, mas só foi sobre dengue hoje, né? Então, Certo. queria, né, estender meu boa noite aos todos os presentes aí que estão ouvindo e vendo, né? E me apresentar. Eu sou Peron Ribeiro, eu sou infectologista aqui, trabalho em Teresina, né? Na verdade, eu fiz a residência de infecto no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, né? Pela Universidade aqui Federal do Piauí, onde eu ainda trabalho lá também. Né? Eu ainda mantenho um vínculo com o Instituto. Estou também na universidade também, por onde eu me formei, né? No hospital universitário. Na época não tinha um hospital universitário, hoje, né, a gente já trabalha lá, que era um sonho da época, digamos assim, trabalhar no hospital, né? Que a gente, digamos, galgava naquela época, né? Que não era nem funcionava nada, né? E hoje a Hoje é gente, uma né, realidade. está trabalhando lá como infectologista. Eu também atuo em área de UTI, né, como médico intensivista também, né, como médico, né, intensivo, em outros hospitais e até também no Natan Portela. Né. E assim, Certo. para quem não me conhece, eu procedo na casa de São Ramon Nonato, né, cidade do sul do Piauí, já próximo da Bahia. Sou, na verdade, filho de lavrador, né, meu pai era, né, lavrador, trabalhava na roça e minha mãe professora. Né, e tinha um sonho aí de formar um filho aí médico e eu que abracei essa causa aí e hoje, né, estamos aí. Que bom. Tem uma bela história, né, doutor Peron? Então, o doutor Peron aí, lá no Piauí, eu hoje estou em São Paulo, né? Geralmente estou lá em Santa Catarina, em Chapecó. Isso daí que é legal, né? Também aqui das nossas lives, internet, telemedicina também, que a gente também pode falar um pouquinho depois aqui. E aí, doutor Peron, por que dezembro vermelho? Por que esse mês é considerado dezembro vermelho? Na verdade, em dia 1º, né, de dezembro, né, corresponde ao Dia Mundial, né, da luta contra a AIDS. Né?
E o dezembro foi escolhido, né, como o símbolo dessa luta aí contra a AIDS, né, para trabalhar esse tema, né, no que diz respeito tanto principalmente à prevenção, né, e o tratamento e a luta, né, com relação que a gente vê que existe ainda muita desigualdade aí nesse contexto de AIDS, de tratamento e de prevenção, e um tema ainda que envolve ainda também muito pudor, né, também, né, em relação à exposição, né, a quem tem ou quem, né, deseja, digamos, né, evitar, né, que é o contato, ainda tem essa questão relacionada ao sexo e pudor. Né. Então, esse mês foi o mês escolhido aí, né, para o alerta sobre a importância do diagnóstico, né, né, o diagnóstico precoce, né, tanto importante para a gente tratar e evitar a transmissão hoje. Né. A prevenção e, logicamente, o tratamento. Né. Hoje, não só discute tratamento como forma mesmo de tratamento, mas o tratamento como forma de prevenção também, e evitar a transmissão para outras pessoas. E com isso, né, a gente também vem tendo um decréscimo dos valores em relação à incidência e prevalência da doença AIDS em si. Né? Muito Então, importante. assim, dezembro é escolhido para isso. Né? Também no mesmo mês, né, a gente aproveita e também fala sobre também as ISTs, né, as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, né, a gente aproveita o tema aí, né, do mês para trabalhar isso também. Mas, doutor Peron, em relação ao HIV e AIDS, né, muita gente tem dúvida, né, então a nossa ideia aqui dessas lives é trazer esclarecimento ao público, né, em geral, fazer educação e saúde. Então, muita gente tem dúvida se HIV é a mesma coisa que AIDS. O que você poderia falar para o público em geral? Pois é, a gente, né, naquelas buscas de dúvida, né, de pacientes, né, uma dos temas, né, é essa, né, se HIV é a mesma coisa, né, que AIDS, né. Na verdade, existe uma distinção, né, entre HIV e AIDS. Né. Na verdade, o HIV corresponde, né, à sigla do vírus da imunodeficiência, né, no caso, né, o vírus HIV, que corresponde, na verdade, né, você estar infectado, né, você portar o vírus, né, no seu organismo. Né. E, logicamente, né, com o passar do tempo, né, que o vírus afeta principalmente o sistema imunológico, né, você acaba tendo, né, relação à diminuição das defesas com o tempo, você, né, vai ter a doença em si, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, traduzindo para o português, a sigla seria, né, a AIDS. Então, tem uma distinção do ponto de vista. O HIV representa, né, a infecção, o vírus, né, que nem sempre a gente tem sintomas nessa fase. Logicamente, a gente não tem sintomas. E a AIDS, eu já tenho manifestação da doença em si. Eu já tenho manifestações de diminuição das defesas do organismo, que é onde o vírus, né, ataca principalmente. Né? Agora, tem um fato, né, que não é um sintoma específico, mas o que causa o diagnóstico em si, né, você ter, né, ou o vírus ou a AIDS, a questão psicológica. Né? Então, saber, né, que tem o vírus, né, já representa muito do ponto de vista psicológico para muitas pessoas. Então, eu já tenho, né, não um adoecimento, às vezes, do ponto de vista do sistema imunológico, mas, né, se não for trabalhado essa questão psicológica com os pacientes, eles já causam um grande, digamos assim, dificuldade, às vezes, né, de lidar, e muitos já, né, manifestam a doença mais rápido só pelo esse peso, né, de ter, né, esse diagnóstico de HIV, né, só pelo peso. Interfere, né, na questão das relações, né, que envolvem, né, como diz, a intimidade, e muitos, né, acabam nessa coisa de pudor, né, retraído, né,
e de buscar ajuda, né, tem uma dificuldade de buscar ajuda por conta da questão sexual, muitas vezes envolvendo, e acaba prejudicando, né, essa coisa do tratamento, né, e da prevenção em si. Porque o tratamento hoje também é prevenção, né? Então, Sim. Isso que o você falou, efeito psicológico é devastador sobre esse diagnóstico. você falou que é importante. Muita gente, ela se concentra só na questão, né? Alguns médicos se concentram muito na questão do agente etiológico, da doença, né? Da parte física, mas esquece da questão da mente, né? E mente e corpo andam juntos, né? Mente e corpo é uma coisa só. Então, um diagnóstico desse impacta muito, né? E a questão, né? A pessoa pode gerar um quadro de ansiedade. Isso vai acabar refletindo até no próprio sistema imune dela, né? Baixando as defesas e ela começa a apresentar quadros de doença, né? Então é importante mesmo lembrar bem disso daí, né? Que a doença às vezes começa quando a gente tem ali um diagnóstico, não é a doença em si ainda a AIDS, né? Mas a pessoa pode começar a ser afetada, né? Fisicamente, mentalmente, por um diagnóstico, né? Por isso que é importante, né? Lembrar mente e corpo, né? Andam juntos. Mente e corpo, né? Na verdade, digamos, que a mente tem um poder grande, né? Uhum. E a gente vê isso tanto em diagnóstico positivo como em diagnóstico negativo de HIV. Sim. Às vezes, tem pacientes que não acreditam, né, naquele diagnóstico negativo, diante de uma exposição, digamos, que acontece, né? Às vezes eles procuram, né, o profissional, como a gente já teve, né, não foi nenhum, nem dois, mas, né, outros, né, pacientes que procuram o profissional por quê? Porque teve um ato desprotegido, né, uma relação desprotegida, acabou fazendo, né, descartando um diagnóstico, um exame negativo, mas ele procura outro profissional, ele repete os exames, né, e não acredita às vezes, né, somente com a opinião. E a internet, às vezes, ajuda e muitas vezes atrapalha, né, nessa questão, porque eles procuram informações, às vezes, né, que não são, né, congruentes, que não são, digamos, da maneira apresentada como deve ser, e acaba, né, tendo mais dúvidas do que certezas, né, quando busca a internet assim, de maneira, digamos, pessoal, por conta própria. Né? E daí a importância de um profissional, né, para, né, discutir, né, e esclarecer as dúvidas, né, com esse cliente. Né? A gente tem muito caso assim. Né? E falando mais também em relação a dúvidas, né? Outra dúvida que é frequente também é que houve uma mudança de terminologia, né? A gente está falando de HIV, AIDS, mas como eu falei também das infecções sexualmente transmissíveis, né? Hoje se fala muito da sigla IST, né? Principalmente na área da saúde. Mas um termo que era muito conhecido era as DSTs. Por que houve essa mudança dessa nomenclatura? Na verdade, a gente faz a mesma analogia com HIV, né? HIV/AIDS, né? DST, né? O D é de doença, né? E o I é de infecção, né? IST, infecção, né? É sexualmente transmissível. DST, doença. Então, você já dava um diagnóstico de doença, né? Para esses casos. E hoje, né? Na verdade, a semelhança do HIV, né, muitas vezes você tem uma infecção, né, por exemplo, uma hepatite, né, que também é uma DST, né, um herpes, muitas vezes que você tem, né, um diagnóstico sorológico de herpes e não tem a doença em si também. Então, são semelhantes, né, são analógicos, né, nesse termo, né, que o I representa infecção, que não necessariamente, né, você naquele momento tem, né, a manifestação da doença, né, e o D representa mesmo aquele questão de doença. É no sentido de também de tirar, né, essa questão de estigma também, né, de doenças e infecção. Né? Basicamente foi por essa mudança aí, de adaptar esses termos para uma nova nomenclatura que seja mais branda, né, para a aceitação do público, digamos assim, não seja estigmante. É. Uma Só coisa que assim, né? também, ao mesmo tempo, lembra também que
não precisa a pessoa ter a doença manifesta para, às vezes, transmitir. Então, por isso que é importante a prevenção, né? Fazer o diagnóstico precoce, identificar, né, a questão de ser um portador, né, de um vírus, por exemplo, e tomar as medidas de prevenção, né? Também a infecção quer dizer que a pessoa tem, por exemplo, o vírus, mas ela não desenvolveu ainda a doença, né? Então, Não manifestou. É, Isso você lembrar da salientou, prevenção. salientou bem, né? Porque o fato de você ter o vírus e a doença, né, não quer dizer que você não transmita, né? Em relação principalmente, né, ao HIV. Você ter o vírus, né, você já está transmitindo se você faz, né, relações desprotegidas ou, né, numa eventualidade de transfusão, né, de sangue também pode acontecer, e outras modalidades, né, que a transmissão, né, vertical de mãe para o bebê também acontece em quem tem o vírus, né? Somente o vírus em si, não tem a doença. Logicamente, com a doença você tem os sintomas e você também, né, transmite a doença em si. Isso para algumas DST também é válido, né, em relação à infecção e transmissão, né? Digamos, já o herpes, né, que muitas vezes o herpes de infecção e modalidade doença, a transmissão ocorre, né, durante a doença em si. Então, essa questão não é válida para todas as IST, né, com relação à transmissão, né, temos assim, mas com relação ao HIV, sim. E é o que o Ministério e o mundo, digamos, né, viram, né, com relação para a diminuição da transmissão, né, seria o tratamento precoce antes de adoecer, né, antes de a gente adoecer. Isso, né, a gente está conseguindo reduzir a transmissão em relação às IST e principalmente o HIV. O programa, né, de controle do HIV/AIDS no Brasil, né, ele é um programa muito exitoso, né, é um exemplo para o mundo. E você poderia falar, talvez, de alguns números e estatísticas que temos no Brasil hoje em relação a HIV/AIDS e até outras ISTs? A gente tem aí realmente um decréscimo, né, como você falou, do HIV/AIDS. Houve um acréscimo de outras doenças sexualmente, outras ISTs, né? Vamos corrigir, né? Eu fui formado no tempo da DST. Pela idade aqui. Mas houve assim, uma queda, às vezes, do HIV, mas houve um aumento de outras ISTs, por exemplo. Eu vejo eu faço muito diagnóstico, às vezes, de sífilis secundária, por exemplo. E eu tenho uma impressão que houve um aumento, né, comparado com alguns anos atrás. O que você tem visto em números estatísticos? E quem é da família, da medicina da família, né, vê muito, né, no pré-natal, né, e logicamente também no ambulatório, né. E uma delas mesmo é a sífilis. A sífilis a gente está tendo, né, um aumento em si. A gente, se for ver os números, a gente tem uma escala diferente aí do HIV, que está em decréscimo, né, e a sífilis ela foi uma das que aumentou. Não ela foi descortando tanto do HIV como das hepatites em si. Né? Por quê? Porque está se adotando a modalidade de tratamento o quanto antes, né? Não esperar adoecer para se tratar. Assim, em termos de números, né, para quem gosta de números, eu vejo muito esse site que é o UNAIDS, né? unaids.org.br, né? Lá tem estatística não só do Brasil, né? Estatística mundial com relação a AIDS em si. Aí, assim, uma das coisas que a gente entra lá e a gente vê, né? Tem vários dados aqui, né? Em resumo, né? Dá para se ver essa redução dos pacientes, né? Com relação ao AIDS, isso a nível de mundo, né? A gente tinha uma meta, né? Uma meta, né, da instituição mundial com relação a diagnóstico, né, tratamento e supressão, né, que era a meta 95, 95, 95, né, 95 de diagnóstico, né, 95%
da população está em tratamento e 95% está, né, em supressão viral, ou seja, né, para exatamente barrar essa transmissão. Atingir esses valores não foi atingido, mas a gente está atingindo valores, né, próximos que você já vê resultado, né, ou seja, o sentido da meta é interessante nessa questão, né. Então, que pessoas, lá tem estatística de uma maneira geral, as pessoas vivendo com AIDS, né, a gente tem 34,5 milhões, né, de pessoas no mundo vivendo com AIDS, esse dado é de 2021. A gente ainda tem 1,5 milhões, né, de pessoas que se tornaram recém-infectadas, né, ou seja, né, no último ano de 2021, 650 mil, né, pessoas que morreram, né, da doença ainda, de HIV. Né. Isso aí, no caso, era da doença em si, agora de AIDS. Né. E aí tem, né, mais outros dados, né, lá em relação. O outro né, site que a gente acompanha em relação a de dados é do próprio governo, né, é do aids.gov.br. Né, lá também dá para acompanhar essas estatísticas aí. Se a gente abrir lá nos indicadores epidemiológicos, né, você vai ver, né, a curva ano a ano, né, de redução da incidência de HIV. Né. Aí se você abrir lá também, né, de hepatite também, a B e C também com esse índice de redução anual, porém a de sífilis, né, a gente não tem essa correspondência de sífilis, a gente tem um aumento disso com relação aqui no Brasil, e é uma tendência também. Por quê, né? Se justifica isso daí, né? Porque a supressão viral, né, quando se trata, ela diminuiu a transmissão. Uma vez ser suprimido, né, mesmo você tenha, né, ou desenvolver a doença, mesmo que você tiver relações, você não transmite, né? Carga viral está muito baixa, né? Moderada. Isso, né? Isso, carga viral indetectável, que é o objetivo da terapia, então você, né, não transmite. Porém, né, o que se ficou, né, é que você descuidou do uso do preservativo, que o quê? Ela suprime, né, a transmissão do HIV, mas as outras DST, né, se você, né, não usar o preservativo, você vai acabar aumentando também o índice de infecção, como está acontecendo. Né? Tem uma proteção, uma segurança contra HIV, mas contra as outras IST você não tem, né, o correspondente, porque tem que usar o preservativo. Né? Você previne o HIV, né, com isso aí, mas não previne as outras IST. Outras ISTs. Até uma pessoa que está acompanhando perguntou sobre outras infecções também, a gente vai falar sobre outras ISTs, ela deixou uma pergunta ali, e a gente está até falando, né, das outras também pontualmente aqui, né? E falando na medicação, doutor Peron, você falou do avanço, né, do uso da medicação para diminuir os casos, né, de HIV e também a incidência, né, da infecção. Houve uma melhora. E também tem muita gente hoje perguntando sobre o PrEP, né, que é essa sigla, né, PrEP. Né? Muita gente entra em contato, doutor, o que é PrEP? Como é que funciona isso? Né? E às vezes as pessoas estão vendo na mídia também. E como é que... Você pode falar mais um pouco sobre o que é o PrEP para o pessoal? Certo. Eu ainda vou bem aqui ampliar mais um pouco aí sobre as IST, porque, né, a gente Ótimo. acho que encerrou esse tema assim. Né? A gente tem, eu falei de HIV, das hepatites e das sífilis, né? Mas a gente tem outras, né, IST que a gente pode exemplificar. Né? A gente tem o herpes, né, genital, né, o herpes labial, a gente tem a própria sífilis, né, tem a gonorreia, né, os tricomonas também, tricomonias, né, tem infecções pelo HPV também, né, muito importante que hoje também tem a questão preventiva através de vacina, principalmente, né, no início, na inicialização sexual, né, que é oferecida essa vacina.
hepatites, como já foi citada, B e C, e também tem o HTLV, que é um primo aí do HIV, né, digamos. Está relacionado a alguns cânceres, né, das células linfóides, né. E a gente tem, né, as principais manifestações para o público, né, saber que a gente muitas vezes trata de maneira sindrômica hoje, né. Então, o paciente chega com a síndrome e ele tem que ser tratado, né? O objetivo é que ele trate o quanto antes, né? Ou na consulta, né, que é feita. Então, a gente tem a síndrome de corrimento, a gente tem a síndrome de ferida, né, lesões, né, e a síndrome de verruga, né, que engloba, né, principalmente essas síndromes em relação às IST. Né? Então, só para ficar exemplificando. Isso é E muito bom, né? Até é, porque o público geral, nós tem muitos alunos de medicina que acompanham também aqui o meu canal, meu Instagram, e nas aulas de medicina a gente fala muito, né? Reforça a questão do tratamento sindrômico, porque você não pode perder a oportunidade de iniciar o tratamento do paciente e não ficar esperando aí no resultado do exame, né? Então, se você tem um diagnóstico clínico sindrômico, você pode iniciar o tratamento e depois aguarda os exames. Né? Então, só lembrando aqui, eu tenho esse negócio de dar aula, né? Tem que dar uma aulinha eu aqui. também, eu também já fui mesmo da academia, eu fui professor do curso de medicina, né? Tanto pela Universidade Estadual daqui, não foi pela Federal, e a Universidade Particular também. Né? A gente tratava muito desse tema de tratamento sindrômico, né? Tratamento sindrômico. É uma coisa assim, que era fácil de tratar. Você não importa que se você fez o diagnóstico específico, mas você tratou certo. Então, Assim, isso é não, porque às vezes, importante. hoje, né, aqui fazendo um adendo, né, a medicina ficou muito ali armada, né, com exames. E muitas vezes o aluno em Isso, formação, ele acha que precisa ter um exame para ele poder iniciar um tratamento. Não, a clínica é soberana, né? Então, se você fez o diagnóstico sindrômico, inicie o tratamento, porque você fazendo o tratamento correto, né, para essa síndrome, você já está até bloqueando a transmissão. Por isso que a gente não pode perder a oportunidade, né? Por exemplo, tem um diagnóstico sindrômico de suspeita de um caso de sífilis primária, né? Então, inicia o tratamento, você já começou a bloquear até a transmissão no futuro, né? Então, você já está tratando, né? Não se perde oportunidade, né? Isso que eu quero lembrar aqui, né? De não perder a oportunidade de iniciar um tratamento, né, de uma síndrome, de uma das ISTs, né? Até aqui o pessoal que está acompanhando também, né? São muitos tipos de infecções, realmente, né? E aí, para facilitar, a gente dividir elas em síndromes, né? isso. O pessoal entender. E aí, vamos voltar, pois, vamos ao assunto aqui de PrEP, né? Tem PrEP e Isso. PEP, né? Pré, Tem PrEP e isso. PEP. E assim, isso daí é um tratamento preventivo, né? Que a gente, né, faz com relação a algumas situações, né, relacionadas a evitar a transmissão de HIV. Então, além do tratamento do paciente que tem o vírus ou a doença, que já de certa forma vai barrar essa transmissão, a gente tem algumas condições, né, também que a gente faz o tratamento, né, que a gente chama preventivo. É antes, né, acontece antes da exposição, né? Tem o tratamento antes da exposição, né? E a gente também tem um tratamento pós-exposição, né? O antes da exposição é a chamada PrEP, né? É pré-exposição, né? O tratamento pós-exposição é a famosa PEP, né? PEP, tratamento pós-exposição. Então, essas ações, né, elas vão de encontro nesse sentido de barrar, né, a questão da transmissão do HIV. Né? Então, como é que é a PrEP, que é a pré-exposição, em quem ela ocorre, né, na verdade? Na verdade, você faz com a PrEP, né, é um tratamento, né, com medicação antiviral, né, são duas medicações, né, essas medicações elas não compõem o esquema de tratamento, né, essa junção, né, está mais direcionada mesmo para exposição mesmo, para exposição, e ela é feita com eficácia, né, no sentido de barrar a transmissão. Né? Então, onde é que ela é feita e em quem é que ela é feita? Ela é feita, né, em situações de maior risco de transmissão. Né?
e onde é que ocorre, né? Então, as indicações de fazer né, a PrEP, né, no caso, é exposição, né, que você tem com frequência sem preservativo, já é uma indicação, digamos, você, né, veja enquanto está fazendo também após exposição, é frequente fazer após exposição. Então, você já se antecipa e faz a pré-exposição. Mas a indicação maior, né, tá para né, gays e homens que fazem sexo, né, com homem é uma das indicações, né, para fazer, né, pessoas no caso, né, transexuais, né, ou travestis, né, também tem essa indicação de fazer a PrEP, e quem trabalha com sexo, no caso profissionais do sexo em si. Então esses são o grupo principal que a gente trabalha, né, na pré-exposição. Logicamente, quem, né, frequentemente, né, faz relações desprotegidas, né, e quem, né, frequentemente também está fazendo a pós-exposição, a gente também considera usar a PrEP. Né? A PrEP, né, previne, né, que você, né, adquira a infecção, né, e ela também, um alerta que a gente lança seria que ela não previne as outras IST, né? Então, o preservativo é encorajado sempre aí nessas situações, né? Tem uma situação também, né, que a gente pode fazer a PrEP, né? Casais soro discordante, né? Onde um é positivo, o outro é negativo, então você, né, entra em contato, então você também faz a PrEP, né? Também. Mães também, às vezes, que desejam engravidar, onde o parceiro é positivo e ela é negativo, né? Também Sim. É uma condição para fazer a PrEP, né? E no caso, até aproveitando esse gancho, por exemplo, a mulher, ela é HIV negativo e o companheiro dela é positivo e ela está usando a PrEP. E aí ela é engravida. A partir do momento que ela é engravida, ela vai suspender a PrEP ou ela pode continuar? Não, ela vai usar, né, a PrEP, no caso, certo. Né? Porque a condição, né, a transmissão pode acontecer durante a gestação, né, durante o parto, durante a amamentação. Né? Certo. E isso, não, a amamentação seria da mãe para o bebê, né, se ela fosse positiva. Né? Mas a transmissão, digamos, do seu parceiro, ela pode acontecer durante toda a gestação, se eles mantiverem relações desprotegidas. Né? Então não tem nesse problema dela estar grávida e usar a medicação em relação ao feto, ok, não tem problema. É considerada segura, então, a medicação. Essa medicação, né, é encorajada e é, né, testada para isso. Né? E hoje também até as medicação, né, de tratamento da mãe que é positiva, né, e deseja ter um filho também, né, é possível a gente também ter, né, mãe que é positiva e ter um filho negativo usando, né, o tratamento. Ainda tem um tratamento específico, a medicação também hoje está mais adequada, né, para isso e sem efeitos, digamos, contra o bebê. Né? A medicação hoje está bem melhor de se trabalhar, né, do ponto de vista tanto de efeitos colaterais e do ponto de vista de segurança que a gente oferece ou para o paciente ou, né, nessas situações aí da gestante. Né? As medicações são mais seguras em relação a isso. Esse ponto que você trouxe me lembrou uma vez que eu dei um diagnóstico, né, de HIV positivo para uma mulher, e aí ela falou, né, é muito impactante, como você falou lá no início, né, e aí ela comentou naquele momento, né, ela ficou muito triste, chorou, aí ela falou, eu não vou poder mais ter filho, então foi a primeira preocupação que veio para ela quando eu dei o diagnóstico para ela. E aí eu expliquei que era possível, mas teve que ter alguns cuidados. Ela ia estar acompanhando com o infectologista depois dali, né? E que, né, porque o diagnóstico, né, as pessoas não têm tantas informações, né, que a gente está tendo até agora, né, colocando aqui também. Então, um diagnóstico que mexe muito com a perspectiva de vida da pessoa, né? Então, ela não tinha filhos, recebeu esse diagnóstico, ela ficou muito preocupada com isso. Foi o primeiro impacto que ela teve, né? E aí eu falei que era possível, tudo, e aí ela
acalmou ali, sabe? Naquele momento. Então, muito bom esse esclarecimento, doutor Peron, que você está trazendo aqui para a gente. Nesse momento, eu tenho uma cliente que engravidou, né? Sou positiva, engravidou. Ela trouxe essa notícia, assim, já tinha uns meses, né? Digamos assim. Ela disse, olha, tem uma novidade, estou grávida. Aí eu nem precisei mais trocar a medicação, para você ter, ainda que muitas vezes você teria que trocar, ajustar, né, para a gestação. Mas, né, eu nem precisei, né, mudar a medicação dela, né, especificamente pela segurança que a medicação já traz, né, com relação ao conceito, no caso. Né. E eu acho que até traz uma emoção para nós também, como profissionais, quando tem uma notícia dessa, né? Uma paciente que você está acompanhando e ela traz essa notícia para você, olha, doutor, agora estou grávida, né? E você sabe Estou grávida agora. Você vai cuidar de agora, tem mais... vai cuidar agora de mim e de outra, né? Outra criatura, né? Isso aí, isso aí. A gente fica com essa satisfação, né, da medicina, né, dessas notícias boas, né? Notícias boas, graças a Deus, né? Aí do outro lado a gente tem a pós-exposição também, que a gente, né, faz o tratamento, que é um tratamento mais de urgência, né, em si. Ou seja, aquela camisinha que estourou, né, existe a suspeita, também nos abusos sexuais também é feito, né, também em relação a acidentes, né, com material biológico, né, são essas indicações de fazer a pós-exposição. Agora, assim, pós-exposição, né, é um tratamento que você faz durante 28 dias, né, após o acidente, e o alerta que tem que ficar é você chegar o quanto antes, né, depois do ocorrido, para iniciar a medicação. Né. Esse período, essa janela que a gente diz, né, essa janela é de 72 horas. Então, é interessante, né, que chegue, né, antes disso. O ideal mesmo seria 2 horas. Né? Esse é o, digamos, o ideal de acontecer, né, seria 2 horas após a exposição, você, né, começar a iniciar, no caso, a PEP. Né? Logicamente, é feito exames, né, tanto na PEP, né, durante o acidente, que é feito as sorologias, né, específicas, para saber, né, o status quo, digamos, né, saber como é que está, né, como é aquele paciente para iniciar. Muitas vezes você se surpreende já, onde você vai fazer uma pós-exposição e aquele paciente já é positivo, né? Então, ele, em vez de fazer a pré-exposição, ele vai, né, fazer o tratamento, né? Não vai, né? A medicação já muda um pouquinho também. A medicação da pós-exposição é específica também para pós-exposição. Então, o alerta para pós-exposição, assim, que tem que ficar você tem que chegar o quanto antes, né, para iniciar o tratamento. Aquela camisinha que rompeu, um acidente que ocorreu, então seria esse tempo aí de 72, inferior a 72, mas idealmente 2 horas, né? Eu mesmo já tive um cliente também que foi fazer, né, foi para fazer a acidente, né, pós-exposição, isso foi um acidente mesmo, a nível de hospital, e aí o exame dele foi positivo, né, então ele saiu, já foi com tratamento, né. E assim, é um choque, né, para as pessoas, né, e precisa muito desse amparo psicológico, né, porque, né, se você não acolher bem, né, às vezes você perde, né, digamos, até de fazer o acompanhamento mais adequado desses clientes, desses pacientes. Então, a acolhida é importante sempre, né, nesses casos. Né, e de maneira geral, a acolhida de paciente tem que ser sempre, né, uma boa acolhida, né, faz parte do tratamento para ele garantir também uma boa adesão. Né. Legal. Falando em acolhida, falando em acolhida, quero aqui acolher o pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigado por vocês estarem nos assistindo. Ainda tem mais assunto. Quem está gostando, manda um aviãozinho, chama mais gente, que é um tema muito importante, um tema bem relevante, que a gente está tratando hoje aqui com o Dr. Peron.
E vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Temos mais perguntas aqui que a gente selecionou, tá? E a gente estava falando aqui sobre as medidas, né, também, né, de pré-exposição, pós-exposição, mas vamos falar sobre as questões relacionadas a medidas preventivas, né, que devem ser feitas em relação às ISTs. O que a gente pode falar sobre isso, de forma geral, doutor Perão? Porque ISTs são várias, né, infecções, como a gente já falou aqui, né, e quais são as medidas preventivas? A principal, né, que a gente tem contra as IST, na verdade, é o sexo seguro, né? Então, o sexo seguro é um parceiro, né, específico, né? Troca de parceiro já lhe expõe ao risco. E aí, o sexo seguro envolve também a questão do uso do preservativo, né? O que, né, garante essa transmissão é o uso do preservativo. E aí a gente tem que, né, reconhecer e saber orientar que o preservativo é para o sexo, né, oral, é para o sexo anal, é para o sexo, né, vaginal, né? Não é só para o sexo penetração, né? O sexo oral também ele transmite, no caso, as IST de maneira geral, né? Então, essa é a recomendação, né, principal, envolvendo a transmissão, né? Logicamente, o contato íntimo, né, é a forma, no caso, da gente transmitir. Eu digo contato íntimo porque tem outras DST, digamos que, mesmo sem penetração com contato, né, pode acontecer, né? Tipo, o herpes, né, na sua fase, né, de vesícula, né, em contato com mucosas, né, ocorre a transmissão também, né? Então, assim, o maior, né, adjuvante que a gente tem é o sexo seguro com preservativo, mas o contato em algumas DST também pode, né, resultar na transmissão desses outros. Do vírus HIV, o pessoal tem medo do vírus HIV, sabia? Das outras não tem muito não, sabia? O pessoal esquece das outras. A gente evita esse aumento da sífilis exatamente por isso, né? O pessoal está descuidando, né? E é uma doença, eu particularmente, é uma doença que eu tenho, assim, vamos dizer, não é que a gente gosta da doença, mas a gente gosta de estudar algumas doenças, a gente, né, quer saber mais e até gosta de conduzir casos, né? E a sífilis eu gosto porque ela é uma doença histórica, né? A gente tem ela bem documentada na história, né, da humanidade, né? E é interessante acompanhar como é que foi a evolução, né, da sífilis. E a sífilis ela foi altamente impactada pelo advento da penicilina, né? Então ela é uma doença que acompanha a humanidade há muito tempo, mas o tratamento eficaz dela tem aí 100 anos, mais ou menos, nem isso quase, né? E foi quando veio a penicilina. Ainda hoje a gente mudou tudo, né, no jogo, né? Ainda hoje a gente usa a penicilina também, né? Para tratar, ou seja, né, mudou a questão de traqueia, já estou dizendo porque não houve uma resistência, que é o que a gente enfrenta hoje, é a questão da resistência. Graças a Deus, com a sífilis a gente ainda usa a mesma medicação, a penicilina ainda benzatina, que é a bezetacil, né, no tratamento. Exceto a neurológica, que é outra penicilina, mas no caso é a cristalina, né? Venosa, né? Só fica esse alerta aí. E falando então, de DST, assim, né, tem alguma dúvida que o pessoal sempre questiona, né? Beijo na boca transmite o HIV, né? Perguntas que sempre, né, vêm de maneira de transmissão, né? O beijo na boca não transmite HIV, né? Então fiquem, né, seguro com relação a isso aí, né? O dia a dia, né? O conviver com a pessoa, né? Abraço, beijo, né? São formas, né, seguras, né, de haver. Então, ainda há muito esse receio. A gente vê que existe muita pergunta, né? Quando chega, né? Sempre o acompanhado, ou então o acompanhante, né? Sempre há esse questionamento, porque, né, se precisa separar, né, determinadas situações no ambiente, né? Se precisa, como é que seria essa convivência? Então, é uma pergunta que é frequente ainda. Então, é
uma dúvida, se é uma pergunta, é uma dúvida frequente ainda. Então, beijo, um abraço, essa convivência, né? Talheres, objetos, né? Não transmite a questão do HIV. Outra que às vezes chega, que às vezes, né, a gente pensa que não chega, né? Se a picada de mosquito também transmite o HIV. Digamos, mosquito e HIV, né? Às vezes para nós médicos, às vezes assim, transmite. A gente acha essa pergunta trivial, mas é uma dúvida importante, né? Que as pessoas trazem e a gente tem que esclarecer, assim, é importante. Então, um mosquito, ele não tem o poder de transmitir, né? Ele picar um, mesmo que seja, né, com a viremia grande daquele paciente, ele picar um e transmitir para outro paciente. A forma de transmissão é sexual sanguínea, né? E nem objetos, né? Assim, roupa de cama, essas coisas não, né? E as pessoas às vezes têm dúvida, né? E às vezes buscam, às vezes lá no Google, vem um monte de informação desencontrada, né? E fica mais confuso. Então, sempre que tiver uma dúvida, procure teu médico de confiança, mesmo que, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, você não precisa estar doente para me procurar. Pode me procurar para até tirar uma dúvida, né? Entra em contato, vem aí, vem no consultório, vem conversar, vem tirar dúvida, né? Sobre saúde, porque às vezes uma dúvida que você tem, você joga lá no Google, vem uma tragédia, né? E para tirar dúvida, eu tenho alguns clientes mesmo que vão só para tirar dúvida, né? Doutor, eu vim aqui, principalmente relacionado ao tema, né, HIV, vão só para tirar dúvida, né, com relação a isso. Né? Eu vim aqui só para esclarecer dúvida. Herpes também é um que a gente tem, né, tem ido para tirar dúvida também. E também a questão, né, que a gente estava falando do paciente procurar com saúde, não precisa estar doente para procurar o médico, né? No caso até do infectologista, do médico de família, é comum a gente ter uma abordagem preventiva, né? E falando das ISTs, quais exames que devem ser feitos de rotina e quando a gente deve fazê-los? Pois bem, né? Na verdade, o exame, né, qualquer suspeita ele pode ser feita, digamos. Como a doença, digamos, a gente quer barrar ela no período que ainda não tem sintomas, né, que principalmente a gente está falando do vírus do HIV, então você pode, né, testar, né, não especificamente sem nenhum sintoma. Eu quero testar, eu vou testar porque, né, logicamente, se houve uma exposição, esse é o momento, digamos, para a gente aproveitar e fazer, né, esses exames, né? E a gente, assim, tem alguns locais, né, que são feitos pelo SUS especificamente, né, com relação a, principalmente, né, o vírus HIV, né, hepatite B e C, né, a sífilis, né? Esses, né, são os exames que geralmente o CTA, né, que é o Centro de Testagem e Acompanhamento, né, fazem, né, de maneira gratuita e rápida, né? Eu digo assim, às vezes é um exame, né, que você, né, passa, né, no centro, faz o exame e às vezes em menos de uma hora você já tem um resultado, né, desses exames, tanto para sífilis, como para hepatite, como para AIDS, né. Além do CTA, né, as UPAs, né, algumas já oferecem também, né, não são, né, em todas, né, teria que checar também as cidades que oferecem, né, essa testagem, né, desses exames, né, com relação a essa DST. Mas o CTA especificamente tem, né. Tem uma diferença, né, o teste rápido lá é o chamado teste rápido, né? Ou seja, aquele teste que você, né, coloca, tipo o teste lá de farmácia que você faz para gravidez, né? Então você faz o teste, coloca, né, o material, né, o sangue, e aí vai ter uma reação antígeno-anticorpo e ali vai dar o resultado, né? Teste rápido, né? A importância tanto né, para HIV como para sífilis, como hepatite, né? O que é importante saber, né, nesses testes rápidos? São testes que são feitos, né, para não deixar, digamos, passar nenhuma coisa despercebida. Então, esse chama que a gente é o teste de sensibilização, o ponto de corte, digamos, para aquele exame, lá embaixo, para ele não deixar, né, nenhum paciente, nenhuma pessoa que possivelmente tenha, né, uma dessas DST.
sempre, né, num teste rápido, é recomendado, né, no caso positivo, repetir o exame, né, de laboratório, que aí a sensibilidade e a especificidade do exame do laboratório, no caso, ele é maior. Então, numa eventualidade de um teste rápido, né, pode acontecer de você ser um falso positivo ainda, né? Então, Certo. sempre recomendado, né, repetir os exames numa eventualidade positiva. Então, nessa hora é preciso, né, ter um acompanhamento aí também. É importante ter um acompanhamento, né, de um profissional. É a Uhum. mesma forma no banco de triagem, né, no banco de sangue, né, quando, né, dá lá positivo. É teste também, rápido, teste de triagem, né, é orientado, né, repetir e fazer um novo teste para confirmação, né, daquele resultado positivo. Então, esses Eu exames que uso o você exemplo da comentou, peneira. Eu é, uso o exemplo da peneira, né? Que você está é, falando dos exames, né, de triagem, eles são exames de alta sensibilidade, né? Então, eu falo que eles são que nem uma peneira. Essa peneira de alta sensibilidade, ela vai segurar mais ali, né? Qualquer um que apresente um exame positivo, né? Mesmo ele ainda não sendo verdadeiro positivo, né? É uma peneira que ela segura mais, né? E aí depois você faz um exame de alta especificidade, né? Para realmente descartar os falsos positivos e ter aquele que é positivo. Então, pessoal, se você fizer um teste rápido numa unidade de saúde, às vezes pode vir um resultado positivo e você vai ser recomendado fazer mais um exame, né, que é um exame de alta especificidade. Então, às vezes as pessoas também, elas tomam um susto, né, por causa de um exame de teste rápido. Então, por isso que é importante ter um acompanhamento do profissional, para explicar para você sobre o resultado desse exame, né? Porque existe teste de farmácia também para algumas ISTs, né? Hoje em dia é possível, mas você precisa ter ali a orientação do profissional para te explicar o que pode acontecer, se o resultado for positivo, qual o próximo passo que deve ser feito, né? Certo? Só para lembrar aqui, pessoal, sobre sensibilidade e especificidade, né? É um teste, né? E é teste de triagem, é a peneira mesmo, né? Como você diz, né? Uhum. Então é sempre bom é feito. Logicamente que os laboratórios também fazem esses exames, né? Mas eu digo de maneira rápida, né? Tem essas unidades que de forma gratuita, né? Também, né? De passagem. Né? Certo. Outras unidades que tem são específicas, por exemplo, no hospital aqui de referência, né? Hospital Natan Portela, que é onde eu fico também, a urgência também oferece esses testes, tendo em vista que também faz o acompanhamento, são direcionados também a PrEP principalmente a PEP, né, no caso, né, Uhum. no hospital de referência aqui, que né, ele vai receber a medicação. Então, todos os hospitais, né, os fluxos encaminhar para o hospital Natan Portela, né, para fazer a PrEP, né, a PEP, né. Uhum. A PrEP a gente já faz, né, em consultório também, né, inclusive a gente já faz também, né, nessas situações aí, né, a profilaxia pré-exposição, porque não existe uma urgência, digamos, na profilaxia pré-exposição. Uhum. Na pós-exposição existe uma urgência, então tem que fazer exame, né, o teste de triagem, né, e iniciar o quanto antes a medicação. Certo. Legal, doutor Peron, uma pessoa também comentou, né, até comentou assim de forma geral, né, que como tem poucos, né, especialistas em infectologia, né, muitos lugares são carentes, né, de infectologistas, né. Hoje a gente vê infectologistas mais nas capitais, hospitais de referência, hospitais regionais, né, e no interior a gente tem poucos, né. E aí que eu vou trazer também, né, como o médico, o especialista em medicina de família e o infectologista podem atuar de forma conjunta em benefício do paciente. E até, né, deixo aqui uma deixa, né, hoje foi aprovada, né, e foi sancionada pelo presidente da República a lei sobre a telesaúde, né, a telemedicina. E como é que a gente pode usar essa ferramenta também para poder acompanhar melhor esses pacientes, né, que têm dúvidas ou que tenham até um diagnóstico de alguma IST ou HIV/AIDS, né, no caso. Pois é, eu vi até a aprovação, né? Eu vi a lei nova aí em relação à telemedicina, né? Telesaúde, né? Que bom que, né? Foi aprovado e assim,
é onde a gente consegue, digamos, atuar, né? Ou seja, né, a especialidade que é carente numa determinada região, é carente numa determinada cidade, você conseguir, né, e levar essa especialidade até lá. Então, da mesma forma, o paciente ele também consegue, né, ter acesso a uma especialidade, né, no caso, a gente como infectologista está, inclusive, né, e faz, né, foi o curso que a gente fez com você, a telemedicina. Assim, de fato, né, eu tenho muitos clientes assim que às vezes preferem mesmo a telemedicina, né, em algumas situações, né, pela essa questão de pudor de não se expor. É uma estratégia, é uma saída, digamos, de não exposição, onde você não vai, né, ir até uma unidade ou marca diretamente com o profissional, né, ele faz seu atendimento, né, se for o caso, já solicita seus exames, você faz, né, no que tiver mais próximo. Então, é uma oportunidade, né, para o paciente, né, e para o profissional também, né, seria a telemedicina, né. E é uma realidade que, né, a gente já viu aí a sancionamento aí da lei e que daqui para frente a gente se habituar com isso, que é o que a gente vai ter, digamos, de avançar. Muitas coisas então virão, né, aí em relação à saúde, com relação à medicina à distância, né, a medicina, a telemedicina, né. Certo. E você tem muito a falar disso, né? Que você fez o curso aí, foi aí, né? Mas você é meu entrevistado. Mas... né? Foi um aluno no curso e eu fico muito feliz também, né, de ter desenvolvido esse curso, né, para os médicos, que me deu a oportunidade de conhecer pessoas tão legais, especiais como você também, Peron. E eu estava falando sobre a questão do médico de família, infectologista. Eu creio que é muito comum no seu dia a dia você receber pacientes lá das unidades de atenção primária do interior do seu estado, né, do Piauí, talvez até de outros estados, né, talvez você faça referência aí, né, no seu estado e para outras regiões, né, e vocês trabalham muito também com esse negócio de referência e contra-referência, né. É uma maneira do médico de família ou o médico que está lá na ponta, na UBS, né, acompanhar o paciente junto com o infectologista, né? Porque às vezes o paciente não vai poder ir, por exemplo, mensalmente lá numa consulta com o infecto, né? E aí o médico de família pode estar acompanhando ele no dia a dia, na rotina, vocês trabalham juntos. Pois é, tu sabia que os pacientes estão mais, eu acho que ainda mais antenados do que muitos, né, profissionais ainda de saúde que estão lá na ponta ainda com relação a isso daí, de utilizar isso daí. Talvez a gente ainda tem muito a avançar nessa parte aí, onde você utilizar, né, a mão do profissional ali, né, que está junto do paciente, né, para complementar ele ali, né, e tirar as dúvidas dele. E você usa, né, usar ele, né, também, usar no bom sentido, né? Usar o exame físico, né, que é o que carece, digamos, que deixa um pouco, né, diminui um pouco aí essa questão do exame físico com a telemedicina, né, onde você pôr a mão, né, do paciente para examinar, isso não acontece. Então, você usar, né, do profissional que está lá, né, juntamente, né, para fazer o exame físico, é a estratégica, mas eu ainda, né, tenho visto menos, né, tenho visto mais o profissional. Agora mesmo eu estou acompanhando uma paciente à distância que precisou internar, eu mantenho mais conversa com ela do que com os profissionais em si. Mas você consegue, né, dar seguimento, né, dar seguimento, é um avanço que a gente ainda vai ter, ainda vai, né, ainda tem muito a crescer, né, nessa parte aí. Eu ainda vejo ainda com muito a crescer aí, né, pelo uso do profissional. Não sei, né, se você também já faz muito isso aí, mas a referência e contra-referência é uma alternativa que a gente tem para diminuir a distância mesmo aí entre profissionais e entre o próprio paciente e a especialidade específica, digamos assim, né? E como a gente está falando, né, aumenta o acesso dos pacientes ao médico especialista em algumas especialidades que são mais carentes de número de especialistas, né? Infectologia geralmente não é aquela especialidade que o cara está lá na faculdade, naquela turma de 30 alunos, que tem 5 que querem fazer, né? Não.
O cara não começa a faculdade de medicina. Qual especialidade você quer fazer quando crescer, né? Ah, eu quero ser infectologista, né? Geralmente não é. Geralmente o pessoal, eu quero fazer cirurgia plástica, dermatologia, endócrino, né? Cirurgia. A infecta vai ficando lá por último, assim, né? Mas é uma especialidade muito bonita, muito interessante, né? Então, realmente é uma coisa séria. Eu fiz infecto mesmo porque, assim, é a questão da clínica, e a infecto tem muita clínica, né? Tem, né? É puramente clínica, né? E é ampla demais, né? Assim, Sim, sim. Eu tenho uma você série de, né? eu tenho uma série de lives no canal, naquele mesmo canal que eu falo sobre telemedicina, né? O canal MD Expert, né? Eu tenho uma série de lives sobre as especialidades médicas, né? E eu acho que está faltando falar sobre infecto. Eu vou te convidar lá também. Tá bom, ela vai virar cadeira cativa aí. Na verdade, não. Na verdade, eu tô tendo aqui no neurologista. A gente já fez lá. Não, a gente fez sobre telemedicina e infectologia. A gente não fez sobre a formação do infectologista, né? Que pode ser uma boa live, bem interessante para as pessoas saberem como é que é a formação do médico infectologista, né? Mas Aqui, já um vou alô deixar um aqui. convite. São poucos para a demanda existente, né? Mas isso aí é porque houve uma transição também demográfica das doenças, né? A gente teve um aumento das doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes e também as doenças oncológicas, né? Com o envelhecimento da população e diminuiu muito, né? As doenças infecto-contagiosas, mas elas são muito importantes. E hoje, com as questões relacionadas à resistência a antimicrobianos, a figura do infectologista é fundamental, né? Dentro do um hospital, do acompanhamento de alguns pacientes, né? Okay. Isso aí, doutor Pedro. Estou vendo então aqui eu já vou deixar aqui depois do convite. Estou vendo aqui a participação de meu amigo Cleito, Elaine também aqui. Obrigado. O pessoal que está participando. Obrigado aí pela. Né? E obrigado a todos aí que estão participando aí também. Já deixando os agradecimentos, né? Então, doutor Peron, eu gostaria que você, então, deixasse aí uma mensagem final para o pessoal que está acompanhando, né? Meu muito obrigado mais uma vez por você estar conosco e deixa a palavra contigo aí sobre o tema de hoje e um pouco mais, se quiser falar. Ok, né? É um tema ainda, né? Intrigante, DST. DST não, IST, né? Olha aí, né? Também a gente se perde aqui, né? E HIV, né? É um tema ainda que causa muito problema aqui na cabeçazinha aqui, né? Mas assim, eu quero dizer assim, que hoje o HIV, né, é uma doença, né, que é relativamente, né, mais simples de se tratar, as medicações hoje avançaram nesse sentido, e eu tenho dito sempre para os meus clientes aí, que hoje é mais fácil tratar HIV do que diabetes, né? Diabetes tem muita limitação, né? O tratamento do vírus HIV, depois que você ajusta, né, com a medicação, né, é um tratamento que é mais fácil de se fazer, né? Não tem grandes, né, mudança, digamos, do estilo de vida da pessoa, né? Tipo tipo o diabetes, né? E lembrar aqui que a pessoa tratando na fase viral, na fase do vírus ainda, né, você não perde tempo de vida em si, né? Não está relacionado, digamos, a uma diminuição do tempo o quanto que você vai viver, que é uma dúvida sempre dos pacientes, né? Eu vou diminuir meu tempo de vida? Não, né? Logicamente, se você deixa a doença, né, avançar, aí você já pode ter algumas complicações. Então, assim, e o tratamento, ele diminuiu a transmissão, né? Aos poucos a gente está diminuindo a transmissão do vírus HIV. Esse é o bom ainda do tratamento também. Além de tratar especificamente uma pessoa, você evita, né, que outras pessoas sejam contaminadas. Esse é o grande, digamos, né, benefício hoje, né, do tratamento, né? O tratamento, só para dizer para quem não está aí, um tratamento, né, que o SUS oferece gratuito, né? Você mesmo teceu, né, do exemplo do SUS em relação ao tratamento do HIV.
Então, são medicações que custam, né, muito mais que o SUS oferece, né, esse tratamento. Então, a gente sempre faz uma parceria privada aí, né, com relação a essa condução de pacientes, né. E assim, a gente está em final de ano, né, queria desejar aí meus feliz 2023 para todos quem está aí participando aí, todos, eu não sei nem como é que chama, é ouvinte, telespectador. A gente fala para a rádio, a gente fala ouvinte, para a TV é telespectador, aqui para quem está live, mas quem está participando, né, na verdade. Para live pode ser participantes, seguidores, né? Participantes, né? Desejar um bom ano de 2023 a todos aí que, né, consiga conquistar aí a batalha da vida, né, do dia a dia. A gente tem muito crescimento aí para 2023, né, na nossa área, muitos pacientes aí, digamos, para ajudar, né, estamos às ordens aí para ajudar, né. Com certeza. Legal, já tem pessoas aqui que estão acompanhando que pediram aqui falar, né, fazer até, eu acho que uma live específica sobre outros tipos de infecções. Fica a dica aí, vamos fazer sim. Porque cada uma dessas ISTs que a gente falou dá 1 hora de live. Eu já estou, né, já com essa intuito aí, eu devo, né, ter um canal também, né, para 2023, né. Estou melhorando aí também a questão do Instagram, né, para quem, né, tem um Instagram e tem o meu site também, DR Peron, né, também tem algumas coisas nesse sentido, mas seria para 2023 talvez uma live aí um canal e com live aí com temas específicos direcionados para o público e esclarecimento de dúvidas em relação aos temas de infecções, né, relacionadas às infecções, que são amplos e a gente tem muitas dúvidas em relação a isso daí, né? Legal, isso aí. Eu também comecei meu canal, eu tinha um canal no YouTube mais voltado para estudantes de medicina e médicos, né? Que já é um canal que já tem um número bom aí de seguidores. E também comecei um canal aqui voltado para o público em geral, que está lá no YouTube, também é Dr. Asdrubal César, médico de família. E do Dr. Peron, temos aqui o Instagram, né? @peroninfectologista. E o site doutor, né, drperon.com.br, né? Isso aí. Então, doutor Peron, muito obrigado. 2023 vai ter muita coisa. Você vai estar na minha agenda aqui de convidados de novo, tá? Tá bom, eu vou convidar você para participar do meu canal aí, do meu curso também, viu? A parceria vai ser de volta, né? Ou de mão dupla, digamos assim. Né? Isso aí. Então tá, pessoal, muito obrigado por vocês que acompanharam. Um feliz 2023 que está chegando, tá às portas aí. E tudo de bom. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais.